Olá, meu nome é Jamilson de Freitas Santos. Eu vou apresentar o artigo Inovações para a Redução de Gases do Efeito Estufa na Agropecuária, uma avaliação de patentes, marcas e bibliometria. Esse artigo ele foi escrito, ele é de autoria minha, juntamente com Júlio César Freitas Santos e Anísio José Diniz. Nós três trabalhamos na Embrapa. Bem, reduzir as emissões de gases do efeito estufa tem o objetivo de mitigar as mudanças climáticas, um assunto amplamente discutido na mídia nos últimos anos. E diversos países implementaram políticas ambientais para promover a redução de gases do efeito estufa no setor agropecuário. No Brasil, vale mencionar que em junho do ano passado, de 2023, foi editado o Decreto 11.550, que estabelece diretrizes para a elaboração dos planos setoriais de mitigação das mudanças climáticas, que inclui também o setor agro. Bem, o propósito desse trabalho foi analisar iniciativas do processo de inovação destinado à redução de gases do efeito estufa no setor agropecuário. Como contexto, eu acho que vale a pena mencionar que esse estudo ele se insere numa pesquisa mais ampla. Eu sou doutorando de economia pela UNB, na linha de pesquisa de economia e política do meio ambiente e da agricultura. E a minha tese, que está em elaboração, busca avaliar o benefício-custo da adoção de tecnologias de baixo carbono na cafeicultura. E, de forma geral, a agropecuária ela pode contribuir para a redução desses gases, tendo em vista que seus custos de redução são, em alguns casos, menores que os custos de redução de outros setores produtivos. Assim, pontualmente neste artigo que eu estou apresentando, buscamos trazer à luz indicadores da disponibilização de tecnologias de baixo carbono na agropecuária, analisando o seu processo de inovação. E os demais autores trabalhamos na Embrapa, como disse, e temos contato com tecnologias que reduzem emissões de carbono, e emissões de gases do efeito estufa em geral. E, no entanto, a gente busca entender melhor se há uma expansão do número desse tipo de tecnologias em nível global. E essa é uma pergunta que realmente vai ajudar a gente a entender, ou pelo menos pensar como que nosso setor agro pode contribuir também para essas reduções. Bem, portanto, a pergunta de partida que nós temos é: podemos identificar um processo de inovação que busque a redução de gases do efeito estufa na agropecuária? E para isso, este trabalho tem a proposta de fazer análise quantitativa de patentes, bibliométrica e de marcas registradas. A coleta de dados de patentes e marcas registradas, que envolvem direitos de propriedade, ela seguiu as diretrizes do Manual de Oslo, que é voltado principalmente para dados secundários nesses casos. E esse manual ele foi publicado pela OCDE em 2005 e ele traz assim uma orientação bem clara nesse sentido. Além das marcas e das patentes, nós achamos interessante colocar também dados de publicações. Por que dados de publicações? As inovações abertas ou livres, aquelas que não dependem, que não são protegidas em direitos de propriedade, que são refletidos em marcas e patentes, elas também fazem parte, contribuem para a redução de gases do efeito estufa nessas tecnologias. Então, a gente optou também por colocar essas publicações para tentar retratar outras tecnologias que envolvem tecnologias, por exemplo, de processos. A Embrapa mesmo,
casos que a gente pode citar é que tecnologias de processo, normalmente elas são publicadas, né, e depois repassadas por meio de treinamentos para extensionistas ou agricultores, né, e posteriormente para agricultores, exatamente tendo uma orientação de mudança de um processo produtivo. Então, iniciando, né, a apresentação dos nossos resultados, nós temos que os dados de patente, né, eles foram coletados pelo Google Patents. É um mecanismo de pesquisa do Google mesmo, que ele indexa patentes publicadas e pedidos de patentes, né. É interessante mencionar, né, que essa ferramenta ela inclui mais de 120 milhões de publicações de patentes de mais de 100 escritórios de patentes em todo o mundo. Especificamente, para filtrar esse pedido de patentes, nós utilizamos a CPC, né, que é a Cooperative Patent Classification, uma CPC específica da redução de gases de efeito estufa na agricultura, que é esse Y02P60 que vocês podem ver, né, aqui na tela. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui foi o filtro que nós fizemos. Com isso, nós obtemos esses dados de pedidos e de publicações de patentes, né, de 1983 a 2022. Então, alguns números valem a pena ser citados, né? Nós vemos ali que no ano da Rio 92, 1992, né, foram publicadas 23 patentes, atingindo 137 patentes em 2012 e, posteriormente, 468 patentes em 2021, sempre num fluxo contínuo, né, de uma tendência de aumento, né, de incremento, né, no passar dos anos. E tendo sido 468, como eu disse, em 2021 e 1.627 patentes em 2022. É o que conota um aumento de 347% nesse ano, mais recente, né, em relação ao ano anterior. Então, de 2021 para 2022, passamos de 468 para 1.627 patentes publicadas. Com relação aos pedidos, essa série ela foi iniciada com 2 pedidos no ano de 1983, passando para 24 pedidos em 92, 149 pedidos em 2012, a gente está por aqui, no gráfico que eu estou apontando, e 627 pedidos em 2021, por aqui que nós estamos, aqui no gráfico. E em 2022 foram registrados 1.059 pedidos de patente destinados à redução de gases de efeito estufa na agropecuária. Bem, com relação à bibliometria, né, foram quantificadas as publicações e citações que corresponderam aos termos de pesquisa que estão aqui na tela. Reduction in Greenhouse Gas, GHG, Carbon Emissions in Agriculture or Livestock, no caso agricultura e pecuária. Eu acho que uma coisa que a gente pode citar antes de falar especificamente dos resultados é que a base utilizada foi a Web of Science, né? Essa base ela indexa mais de 21 mil periódicos científicos, né? Que contém livros técnicos, anais de eventos, né? E vários outros tipos de publicações, né? E essa análise, né, de bibliometria, ela é bem interessante porque ela consegue captar aquelas tecnologias de processo, aquelas tecnologias abertas e livres, né, bastante comuns no setor agropecuário. Tem-se, por exemplo, que envolve variedades, né, cultivares, né, promissoras, cobertura do solo, cultivo consorciado, plantio direto, cultivo orgânico, integração lavoura, pecuária e floresta, o IRPF. Nos primeiros 3 anos da série em análise, de 90 a 92, 90, 91 e 92, houve apenas uma publicação anual. O número de publicações, né, nesses critérios, né, que foram pesquisados teve um incremento paulatino, né?
inicialmente, chegando a 14 publicações em 2002, 83 em 2012, 314 publicações em 2021, 384 publicações no ano de 2022. Nós temos que de 2020 a 2022 foram registradas em cada ano, respectivamente, 10.153 em 2020, 13.491 em 2021 e 14.050 citações de trabalho sobre reduções de emissões de gases de efeito estufa na agropecuária. As marcas registradas, elas têm um papel interessante, principalmente nos instrumentos voluntários de política ambiental. Eles incluem um comportamento proativo de rotulagem ambiental ou que certifica boas práticas agrícolas. E para obter esses dados, nós utilizamos a Global Brand Database, a qual é mantida pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual, e abrange mais de 21 milhões de registros. A pesquisa de marcas, provenientes do setor agrícola, identificaram 38 registros vigentes, 11 pendentes e 26 expirados. A gente não teve número suficiente para fazer uma linha do tempo, mas com os números a gente vê que, ainda que seja incipiente, há uma manifestação da inovação agropecuária para essa mitigação de mudanças climáticas também no setor comercial. Pelas marcas que nós vimos que estão registradas, temos indícios de que os sistemas produtivos agrícolas estão se adaptando para o atendimento de uma nova demanda comercial sensível às questões climáticas, para atender um mercado que demanda produtos com baixa emissão de carbono. E isso é um resultado interessante. Bem, de forma geral, podemos ver que houve um aumento expressivo dos números de pedidos e publicações de patentes, houve um incremento dos números de publicações e citações, e pôde-se inferir que está havendo uma potencialização dos esforços de desenvolvimento de novas tecnologias e dos resultados práticos de pesquisas que objetivam a mitigação das mudanças climáticas pela atividade agropecuária, o que atende aos princípios da ecomarginalidade e eficiência da política ambiental. Na alocação do esforço das reduções das emissões, essa alocação ela é considerada eficiente quando permite a compensação de atividades com custos mais altos de redução por atividades com custos mais baixos de redução. Então, esse é um princípio de eficiência muito interessante na política ambiental e que isso justifica esse aumento de pesquisa e inovação nesse setor agro. No geral, consideramos que este trabalho relativamente simples forneceu resultados relevantes para subsidiar uma discussão bastante atual sobre a mitigação das mudanças climáticas. E, a pergunta que persiste seria: se este processo de inovação é suficiente, é tempestivo, há políticas públicas adicionais que devem contribuir para esse processo de inovação? Por exemplo, os planos setoriais ministeriais que estão em fase de elaboração poderiam levar em consideração estratégias de estímulo à redução de gases do efeito estufa no setor agropecuário. Por fim, nós autores ficamos à disposição para tentar esclarecer dúvidas adicionais pelos e-mails que estão listados aí na tela e agradeço pela atenção. Obrigado.